Oi galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje eu vou conversar com vocês sobre como eu faço as minhas resenhas. Eu decidi compartilhar com vocês então um pouquinho de como é o meu processo para escrever uma resenha que eu trago aqui para vocês pro canal, as coisas que eu levo em consideração, as coisas que eu presto mais atenção. E acho bem legal compartilhar com vocês para vocês entenderem, então, como funciona essa minha estrutura toda. A primeira coisa que eu faço, então, já logo no começo da escrita da resenha, é fazer uma ficha de leitura dela. Eu sempre procuro tanto o título original, quem escreveu, o ano que ele foi publicado, quantas páginas, a nota no Scooby, que eu acho que é o que a maioria aqui do pessoal do Brasil leva em consideração, e, claro, a minha nota final. Eu sempre monto esse esqueletinho, assim, que depois a gente coloca ali conforme for rodando a resenha. Outra coisa que eu acho bastante importante é que sempre dou uma checada ou no verso do livro ou lá mesmo na página da Amazon o que a editora ou o que o autor considera como sinopse. Eu sempre dou uma lidinha então para ver se realmente eles entregam muita coisa. E claro que dentro das minhas percepções, se eu acho que a sinopse está um pouco chata, eu acrescento alguma coisa que não vai atrapalhar na história, ou se tem muita coisa e entrega demais, eu tiro algumas coisas. Claro, isso fica um pouco mais a meu critério mesmo. A grande sacada aqui, eu acho que é um pouco diferente, é que geralmente quando eu tô fazendo uma leitura, eu já tenho bastante noção se eu vou querer trazer para essa leitura, para esse livro, uma resenha separada no canal. Tem alguns tipos de leitura que realmente eu não me importo tanto assim, mas tem altos livros que quando eu vou ler, eu já sei que eu vou querer trazer, que provavelmente vai ser uma leitura que eu vou gostar, ou que as pessoas vão se interessar. Então eu já preparo assim, já faço a leitura meio que com outros olhos, por assim dizer. Isso tudo porque daí durante a leitura eu vou anotando todas as coisas que me chamarem a atenção ao longo da história. Então pode ser assim, coisas que eu escrevo de uma forma um pouco mais bem feita, mais rebuscada, ou só pensamentos soltos mesmo, às vezes até de passagens com spoiler, e eu vou deixando tudo ali registradinho pra depois no final organizar certinho. Quando eu estou fazendo essas anotações, eu sempre gosto de levar em conta, por exemplo, o aspecto da história, aspecto mais gerais de uma resenha que eu acho bem importante, que é o caso de ambientação, que é o caso de enredo, construção de personagens. Eu sempre gosto de falar um pouco mais dessa estrutura mais certa de resenhas, mas é claro também que eu vou mostrando ali algumas das minhas impressões. Eu sempre registro, por exemplo, quando tem um grande plot twist que vai, sei lá, trazer alguma mudança para a história. Claro que eu não vou trazer ali o que aconteceu, eu só vou citar que aconteceu coisas muito que mudaram a história de rumo, e que eu acho que vai ser legal e que pode chamar atenção para a pessoa ter vontade de ler. Como vocês já perceberam, aqui no canal não tem spoilers em resenha, nenhuma resenha vai trazer qualquer coisa que eu considere assim que pode estragar a sua experiência de leitura, e eu acho que é justamente por isso que eu gosto tanto de leituras coletivas e por isso que eu me enfio em todas elas que eu vejo pela frente, porque eu gosto de conversar com pessoas que já leram o livro, que já tiveram a experiência. Eu acho que muitos aspectos do livro só funcionam se você tomar aquela surpresa e aquele susto. Então eu gosto muito mais de conversar com pessoas que já leram o livro, que já tiveram experiências, e principalmente experiências diferentes da minha, que eu acho tão legal. Por isso que nas minhas resenhas eu não coloco spoiler, só coloco coisa assim de forma muito geral e que eu pense que não vai atrapalhar o processo de leitura da pessoa. Tem diversos livros, é claro, que eu leio aqui, que eu gostaria de fazer um vídeo assim de, sei lá, 40 minutos só falando com spoilers sobre a história, mas eu acho que não é legal, não é bacana, porque muitas vezes tem pessoas que gostam de ler spoilers, e daí tudo bem, é claro, fica a critério delas, mas tem pessoas que às vezes estão assistindo o vídeo super distraídas, sei lá, eu até faço isso, e sem querer a pessoa solta aquele spoiler, e, poxa, estraga a experiência e, enfim, a ideia aqui é incentivar as pessoas a ler e não destruir a experiência delas. Então, fazendo todas essas anotações ao longo do livro, quando eu termino a leitura dele, eu vou passar dando uma revisada, tirando as coisas que realmente podem ter mudado. Por exemplo, lá no começo eu tava super amando e no final nada fez sentido. É claro que eu tenho que deixar coerente as coisas que eu achei ao longo dele. Também vou tirando os trechos ali que possa ter spoiler, modificando, como eu digo, por exemplo, tem uma super, sei lá, um assassinato. Daí eu vou falar, ó, tem uma super virada lá na metade do livro que eu gostei muito, muda o aspecto, vai para outro lado. Então tem que ir fazendo esses ajustes ali no final. Outra coisa que eu gosto bastante de trazer para as minhas resenhas, e infelizmente eu não consigo fazer para todas, porque o tempo também não sobra tanto assim, é trazer curiosidades e coisas diferentes sobre o processo de escrita do livro, sobre a inspiração do autor, sobre alguma coisa que tenha a ver, sei lá, com
o mundo pop dentro, que acontece com vários livros. Então eu sempre gosto de trazer coisas extras que possam complementar e deixar a leitura mais interessante. Para os livros de leitura coletiva, e que eu tenho certeza que eu vou trazer algum tipo de resenha para o canal, eu sempre procuro assistir a pelo menos uma adaptação, claro, se tiver. Os livros que tem mais de uma adaptação, principalmente aqueles mais clássicos, fica um pouco mais complicado de assistir. Geralmente eu assisto a mais famosa, o que o pessoal fala mais, e acabo deixando de lado porque não dá tempo de ver tudo. Mas eu acho muito legal essa experiência, ela é sempre engrandecedora, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Quando a adaptação é boa, ela super acende o livro e faz você gostar mais. Quando a adaptação é ruim, às vezes não é tão legal. Mas mesmo assim eu acho muito interessante ver como se trabalha as duas formas de narrativa diferente, que a narrativa lida é bem diferente da narrativa assistida, então é bem legal, principalmente quando os dois fazem um bom trabalho. Falando aqui mais especialmente sobre as resenhas do King, que é geralmente o que tem mais, assim, coisas disponíveis para você ir atrás. Eu gosto realmente de ir atrás de curiosidades, de entrevistas, de explicações que ele possa dar para a escrita do livro, já que ele gosta bastante de falar. E também eu consulto bastante uma Wikipedia que tem do King em específico, que chama stephenking.fandom.com. Se eu não me engano é isso, deixa eu checar. Isso mesmo, foi o que eu falei anteriormente. Esse é uma Wikipédia que é só do Stephen King, que vai trazer todas as conexões de universos. É bem legal porque dentro digamos assim, da página de cada livro tem diversos links que você pode ir clicando sobre personagens que ele vai citando, sobre outros livros, sobre conexões, enfim, tem milhões de coisas. E para as leituras em geral, assim, eu também consulto a Wikipedia, mas a Wikipedia é normal, só que geralmente em inglês. Porque em inglês tem bem mais conteúdo, isso levando em conta que a maioria dos livros que eu leio são americanos ou inglês. Mas porque tem bem mais coisa, bem mais conteúdo do que o Wikipedia em português. E também é um pouco mais confiável, porque lá as pessoas editam bem mais, tem bem mais pessoas revisando, então geralmente o conteúdo é mais condizente com a realidade. Aqui no Brasil às vezes não funciona tão bem. Então, sempre eu vou atrás para ver se tem coisas interessantes. Claro que eu não consigo ler tudo. Tem umas Wikipedia que são gigantes, tipo, por exemplo, da Jane Austen. Não consigo ler tudo porque não dá tempo. Mas, enfim, é super legal e super complementa a leitura. A ideia das minhas resenhas, então, é sempre trazer uma visão geral, assim, meio por cima da história. O que aquela história, como ela impactou minha vida, o que ela mudou, quais foram os sentimentos que eu tive lendo ela, o que eu achei, assim, sobre construção, sobre narrativa, sobre... se eu achei bom ou ruim, dentro, é claro, da minha opinião, porque cada leitor tem uma experiência diferente com cada livro, mas eu tento sempre não contar muito sobre a história e, ao mesmo tempo, trazer aí como foi ela pra mim. A minha ideia desde o começo com esse canal sempre foi conseguir fazer pessoas se sentirem incentivadas a fazer a leitura, sejam pessoas que já leem, pessoas que ainda não leem, ou mesmo que seja para conhecer a história, se a pessoa não é tão chegada assim em livros. Claro que o foco do canal é livros, mas se quer conhecer a história e tem um filme disponível, também vale a pena, também vale super a experiência, né? Nem todo mundo consegue lidar com todos os tipos de mídia, todos os tipos que a história é contada, então acho que sempre que a gente incentiva alguém é super legal e super recompensa tudo que a gente tá fazendo aqui. Então, só queria deixar pra vocês como realmente eu estruturo e como eu penso em fazer as resenhas. Às vezes pode ser que fique as coisas meio jogadas, porque na minha cabeça faz sentido e talvez pra pessoa não faça. Mas eu sempre tento trazer aqui o máximo de coisas que eu consigo agregar pra vocês. Então, pessoal, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Era pra ser mais um bate-papo mesmo, mais um tete-a-tete aí pra gente conversar sobre resenhas. Se você gostou desse vídeo, então curte, também compartilha com pessoas, manda pras pessoas para elas verem que a literatura é uma coisa perfeita, maravilhosa. Também ativa o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo, tá tendo vídeo aqui no canal todo dia. Se inscreve se você ainda não é inscrito e a gente se vê amanhã.